Então, olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a mais uma live que nós temos estado a fazer da missão de 21 dias. E muitos perguntam o que é esta missão de 21 dias. Há uns tempos atrás, eu até lancei um Reels que chamava-lhe os 21 dias. Durante 21 dias nós conseguimos atingir os objetivos que nos propomos. E o meu marido lançou uma missão de 21 dias com a nossa equipa para... Agora é uma branca. Para rentabilizar. Exatamente, para rentabilizar o trabalho de equipa durante 21 dias. E porquê 21 dias? Porque está provado cientificamente que durante 21 dias nós conseguimos instalar um novo hábito da nossa vida. Então, eu estou aqui na Praia Verde, no Algarve, em Portugal, e hoje está menos vento, é verdade, Hugo, hoje está menos vento e vou ter connosco uma convidada muito especial, são todas muito especiais, mas hoje vamos ter uma doutora. Tivemos connosco a Lúcia, a Felicidade, que não trabalhavam na área da saúde e atingiram os objetivos da missão 21 dias e foram líderes da semana. E hoje connosco vamos ter aqui a Kátia, a doutora Kátia, que também foi líder da semana. Mas quero dizer já de antemão, se queres saber mais sobre o X39, se queres saber mais sobre esta missão, fala já com a pessoa que te convidou a ver esta live, está bem? E eu vou chamar aqui para o pé de mim. Aceitei o convite dela. Então, gostava que vocês me dissessem de onde é que me estão a ver e a ouvir, de que parte do mundo é que estão. Olá! Olá, Liliana. Tudo bem? Tudo bem. Adoro a praia onde tu estás, costumo passar férias aí também. Isto aqui é maravilhoso. É e está um mesmo. dia espetacular. Não está vento. Uau. Está maravilhoso. Então, antes de avançarmos já aqui para a nossa conversa, eu quero perguntar aqui quem nos está a ver e a ouvir que me digam de que cidade é que vocês estão, ok? Sei que já recebi aqui o Mateus está em Torres Vedras, o António Guimarães em Maia. E também queria que me dissessem o seguinte, de 0 a 10, o que é que vocês gostam de vendas ou se identificam com fazer vendas? De 0 a 10. Eu vou ser assim muito sincera. Quando eu comecei a olhar para as vendas em si, eu, 2 no máximo. Hoje em dia já é 10, porque eu já compreendi que não é vendas para mim, é recomendação. Então eu, como adoro recomendar, eu até punha 100, porque eu adoro recomendar. Por isso, quem quer vir à Praia Verde, venham. Porque as duas já promovemos aqui a Praia Verde como espetacular, não é? Então, vamos já conversar aqui as duas. Primeiro que tudo, quem é a Kátia Batista, que é a doutora Kátia, não é? Que a gente conhece como a doutora Kátia. Sim. Mas antes de mais é a Kátia Batista, ou seja, sou uma cidadã do mundo. Eu nasci no Brasil, já vivi na Argentina. Uau! Vivo atualmente em Portugal há muitos e muitos anos. Sou uma apaixonada pela área da saúde desde sempre. E aquilo que eu faço eu sou naturopata há 25 anos, mas tenho-me sempre formado em mais coisas, ou seja, constelações, física quântica, etc. E eu adoro pessoas, eu adoro conhecer pessoas, eu adoro conversar com pessoas. Nos últimos anos trabalho muito em consultório, mas já trabalhei na indústria de suplementos alimentares também, 17 anos da minha vida. Mas eu gosto de ouvir pessoas, gosto de ouvir histórias. E fundamentalmente o que me move é ajudar pessoas a serem felizes. Isto é o meu propósito, mesmo. Eu vou tirando o micro e pondo, porque eu não sei se vocês ouvem-me aí, mas há aqui música, há aqui animação sempre ao pé. Então isso é fantástico. E sempre trabalhaste na área da saúde e sempre da suplementação. E diz-me uma coisa, de que forma é que a vinda do X39 te impactou? E como é que impactou? Olha, eu conto sempre esta história porque várias pessoas tentaram apresentar o X39, ok? E eu não estava disponível.
Talvez por ter estado há tantos anos na indústria de suplementos alimentares, eu não estava de facto aberta a algo mais, porque me titulei e pensei que era mais do mesmo. Mas foi realmente numa consulta que uma consulente me falou e durante 3 meses eu acompanhei os resultados dela e verifiquei que realmente havia ali mais qualquer coisa que eu queria saber. E pedi muitos estudos técnicos, por isso o X39 ressoou em mim, foi ver resultados numa pessoa que eu estava a acompanhar. Resultados ao nível da saúde física e foi muito impactante porque foi uma desinflamação extrema que esta pessoa passou e isso realmente chamou-me a atenção. Depois foi comigo mesma, por isso eu também passei um processo que necessitei de uma cirurgia e preparei-me para essa cirurgia e não tive ou melhor, eu tive um pós-cirúrgico fantástico, não há referência de um pós-cirúrgico assim, que é, eu não tive processo inflamatório. O que é normal no processo pós-cirúrgico, nem que seja por 24 horas, eu não tive 24 horas sequer de inflamação. Por isso, para mim, isto resultou. Claro que depois, a partir daí, comecei a investigar muito mais, a utilizar ainda nas pessoas mais próximas e hoje em dia utilizo em consultório e o que me move são os resultados. Liliana, eu estou a ter resultados tão incríveis que é apaixonante e esta semana, pronto, como já foi diversas vezes mencionado, eu fiz uma live, não é? Sobre a tecnologia, porque o que me move é a tecnologia, a fotobiomodulação, que eu acho pura e simplesmente genial, eu não tenho outra palavra, é sublime e genial. E aí é que está o poder diferenciador, quando me perguntam, Kátia, mas o que é que te move? É a simplicidade que o David Schmidt conseguiu colocar, mas ao mesmo tempo a estratégia inovadora, que é um simples, mas com tecnologia, e que vai ajudar o nosso corpo a ir buscar o melhor dele. Por isso, é a comunicação entre as células e isso para mim acho que é aquilo como profissional de saúde que me enche o coração e que me faz falar com outras pessoas exatamente disso. É assim, é encantador ouvir-te falar, não é? E eu não quero que pares. Porque é assim, tu foste a líder da semana, da última semana na missão 90 dias. E ser-se líder da semana é, nessa semana, atingir determinados objetivos. É a pessoa que atinge a maior partilha. E tu tiveste esse alcance maravilhoso. E quando nós dizemos que na envolvência do X39, nós falamos sobre ele para eu ser impactante, para eu ter resultados imediatos. Como é que tu explicas estes 2 pontos? Olha, primeiro que tudo, eu tenho uma escuta ativa muito grande com as pessoas. Todos os dias eu ouço pessoas e na minha profissão, maioritariamente, eu também já partilhei isto num evento da LifeWave, que é, eu gostaria muito de ter 95% de pessoas no consultório saudáveis e só 5% de pessoas enfermas. Mas não, a minha métrica é exatamente ao contrário, por isso eu todos os dias ouço pessoas e ouço com muita escuta ativa. Eu ouço qual é o problema que a pessoa apresenta, qual é o desafio que a pessoa apresenta e eu ajudo a encaminhar para a solução. Então, respondendo claramente à tua pergunta é, se eu tenho aqui algo que é fantástico, que é simples, que não vai provocar um dano maior, porque eu fiz um juramento que se chama juramento de Hipócrates, não é? Que nós temos que balizar muito bem as escolhas que fazemos terapêuticas no sentido de dar o melhor ao corpo da pessoa. Não é químico, não é transgénico, não vai entrar para dentro do organismo, não é transdérmico, quer dizer, não tem nada disto. Então, realmente, o que eu quero é encontrar essa mais-valia para a pessoa. E eu explico exatamente isso. O que eu digo à pessoa é, olha, para além dos 5 básicos da saúde, não é? Que é respirarmos, que é hidratarmos, que é comer bem, e não é comer muito, é comer bem, é termos um bom sono e é fazer exercício físico, eu tenho aqui mais uma outra situação, que é uma tecnologia. Esta tecnologia é simples, e eu explico a fotobiomodulação desta forma, que é, olha, as nossas células comunicam umas com as outras através de luz, através de fotões. E o que este adesivo vai fazer é exatamente ajudar a que estas células comuniquem melhor num comprimento de onda, que esse comprimento de onda vai fazer com que a comunicação seja mais efetiva. As pessoas percebem com clareza isto. Eu digo, olha, vamos experimentar? E a pessoa logo me diz sim, não, claro, depois vem sempre aquelas perguntas clássicas, quanto é que custa, é durante quanto tempo, e eu posso tomar a minha medicação habitual e fazer utilizar essa tecnologia, e eu vou explicando isso às pessoas, pronto.
E isso tem-me ajudado muito a dar até um outro tipo de trabalho, um outro tipo de qualidade e de responsabilidade, porque eu trabalho muito a responsabilidade de cada uma das pessoas nas consultas. Não é o adesivo, é a forma como eu o utilizo, é a minha energia. Por isso, claramente isto é aquilo que eu explico às pessoas de uma forma muito, muito simples. Claro que não faço isto só nas consultas, mas tecnicamente, Liliana, quem é profissional de saúde, nós vamos na rua, vemos uma pessoa torcida, eu tenho uma tendência de ir logo falar com a pessoa, por isso está-me na alma, está-me no sangue, está-me na forma de ser. Passa por aqui. Fantástico, é mesmo isso. Olhem, todas as pessoas que estão-nos aqui a ver e a ouvir, escrevam aqui nos comentários os vossos testemunhos que têm tido com o X39. Porque assim partilhamos e continuamos esta cadeia do bem. E se tu queres saber mais sobre o X39, como desenvolver, podes ver um Zoom, pede o link do Zoom. Nós temos Zooms às segundas-feiras, às 9h30 da noite, da apresentação do projeto. À terça-feira, às 9h30 da noite, sobre formação para quem quer desenvolver o projeto. E à quarta-feira, também às 9h30 da noite, que é uma formação científica que tiveste lá esta semana passada. E quando nós falamos que não é preciso trabalhar na área da saúde para partilhar o X39, porque é uma responsabilidade social de nós partilharmos. Como é que tu encaras esta expressão da responsabilidade social? Olha, é assim, aquilo que tu começaste, nós começámos as duas a falar da Praia Verde, não é? Por isso, o comentarmos sobre alguma coisa que seja. Eu hoje estive num evento espiritual durante o dia e consegui identificar 2 ou 3 pessoas que estavam a usar o X39. É simples, não é? E as pessoas também viram, porque eu levava na mão, e as pessoas sorriram para mim por isso. O que é que acontece aqui? É que há uma identificação como quem diz, eu também te reconheço, eu também sei essa responsabilidade que tu também tens. E uma das pessoas que estava lá acabou por me perguntar se eu me tinha magoado, porque eu levava o X39 aqui é o ponto 4 do intestino grosso, pronto. E eu disse, olha, não, mas eu posso falar mais consigo sobre isto. Claro que não era um momento apropriado, naquele momento exato, não voltei a ver a senhora, mas sei quem é a senhora, por isso vai ser fácil entrar em contacto com ela. Por isso, a responsabilidade social é isto, é realmente, nós somos seres humanos, nós somos mamíferos e este contacto que nós temos uns com os outros é estar de coração aberto e disponíveis. Se me perguntares mesmo isso, é estarmos de coração aberto e disponíveis. Claro que ensinaram-nos a não falar com desconhecidos, é um facto, mas quando nós começamos a utilizar esta tecnologia e começamos a libertar a nossa energia, isso deixa de fazer sentido. Olha, está aqui testemunhos lindíssimos, uau! É isso mesmo. E são testemunhos, todos eles, de alguma forma, mudaram a vida da pessoa. Então, acabamos por estar a mudar vidas, não é? Acabamos por... assim, há testemunhos que a gente... Eu penso mesmo, meu Deus, como é que isto é possível? Olha, vou partilhar contigo uma coisa. Eu vou partilhar com vocês todos. Um milagre que aconteceu ontem aqui na Praia Verde. Então... O meu filho telefona a uma determinada altura a dizer que perdeu o telefone no mar. No mar. Perdeu. E eu assim, bem, é assim, não vais ter telefone nos próximos anos. A verdade é que ele foi para o mar, porque era o mar mesmo, a água estava aqui pelo peito, e disse, mãe, deixa-me estar. Eu disse, Ruben, vem-te embora daí, não vale a pena. Não vale a pena. E ele, mãe, deixa-me estar, por favor, deixa-me estar. E ao fim de um caso, foi incrível. Ele vem dentro da água com o telefone na mão. No meio do mar. Isto é inacreditável. Então, dizendo assim, os milagres acontecem. Acontecem, desde que a gente estejamos com o nosso espírito receptivo. Eu até me disse, mãe, eu pedi a Deus para encontrar o telemóvel. Eu dizia-lhe, muito bem, Ruben, muito bem, fizeste muito bem. O que é que isto tem a ver com o X39? Se a pessoa estiver receptiva, se a pessoa estiver disponível a melhorar a sua saúde, a procurar uma solução para a sua vida, não é? O X39 está ali para contribuir e para ajudar, concordas com isso? Sim. Há uma coisa que eu notei, eu trabalho com física quântica, trabalho com uma máquina de biofeedback e eu consigo perceber a mutação energética, ok, que acontece ao final de mais ou menos um mês e meio de Uau! Porquê? Porque o campo energético da pessoa começa a ter uma clareza diferente.
Eu tenho estado a acompanhar, ainda não tenho muitos casos para tornar isto um estudo sustentável, mas as pessoas que eu tenho estado a acompanhar e que têm estado a utilizar, eu já noto uma mudança de vibração. E é aquilo que as pessoas me dizem, olha, os outros dizem que eu estou diferente, não sei o que é o diferente, que é aquela coisa, energia não se qualifica, não é? O que é diferente? A pessoa sente-se mais bem disposta, sente-se mais aliviada, sente-se com mais energia, ou seja, mais motivação, está tudo certo, mas quando as outras pessoas já nos referenciam isso, olha, tu estás diferente, não sei o que é que tu tens, mas há qualquer coisa que estás diferente. É porque a nossa vibração já começou também a mudar. E nós somos vibração, em primeira instância, nós somos frequência, nós somos vibração. Por isso, concordo contigo perfeitamente, Liliana. Acho que o X39 vem atuar não só no campo físico, nos sintomas que muitas pessoas estão a descrever aqui, nas alterações físicas, mas também ao nível emocional, há uma estabilidade emocional e também ao nível cognitivo, há uma clareza mental muito grande. E vamos um bocadinho mais longe, está bem? Do ponto de vista energético, espiritual, como cada um quiser conceber isso, acho que também nós ficamos mais abertos à vida, muito honestamente. Oh, Cristina, muito obrigada. A Cristina Unger. Olha, tens o som desligado. Meu marido está a mandar aqui uma nota. Isso é incrível, porque ele vai fazer 50 anos amanhã. A sério. E nós fizemos, agora recentemente, análises. E nós nunca pedimos a nenhum profissional de saúde para comentar este resultado no Paulo, mas as análises dele continuam, assim, fantásticas mesmo, extraordinárias. E há 2 fatores, eu até falo aqui de um, e é verdade, que a testosterona dele subiu muito, até lhe perguntaram se ele estava a tomar suplementação. E o que é que tu achas que o X69 pode influenciar na testosterona? Olha, bem, eu tenho aqui imensos casos, olha, eu tenho um caso muito recente, vou falar realmente, pronto, vou começar por esta questão da testosterona. A testosterona o que é? A hormona masculina, pronto, é uma hormona sexual masculina. E realmente, quando nós estamos abertos para a vida, o nosso primeiro chakra, o chakra raiz, e nós até colocamos o X39 muitas vezes 2 dedos abaixo do umbigo, ele vai trabalhar sobretudo a zona inferior do corpo. E quando nós colocamos na C7, como eu tenho agora, vai trabalhar a parte superior do corpo. Por isso, tudo o que são hormonas do nosso corpo, elas ficam com uma sensibilidade diferente e realmente há uma mudança. E agora vou-te contar aqui um outro caso. Eu acompanho vários casos de casais inférteis, ou pelo menos com infertilidade não identificada. E hoje estive com uma das pessoas que eu estou a acompanhar. Não sei se esta pessoa algum dia vai testemunhar e vai partilhar, mas eu estou a trabalhar com ela há 6 meses e no último mês ela utilizou o X39 e ela está grávida neste momento. Por isso, a parte hormonal dela, a parte regulou, não é que houvesse uma grande regularização em termos de análise, porque não havia, mas havia em termos de energia. Pronto, e nós temos estado a trabalhar isso. Por isso, para mim, o X39 também atua numa medida, é equilibrar o Yang nos homens, equilibrar o Yin, que é a energia feminina nas mulheres. E isto é aquilo que eu também tenho visto. Por isso, tenho um outro caso também, que estou a trabalhar nesse campo da fertilidade. Vamos ver como é que vai correr, porque temos aí algumas situações também já sistémicas por trás, mas está a aplicar o X39 há 15 dias. Vamos ver como é que também vai correr. Eu estou esperançosa, não é? E neste caso até está a ser o casal, ou seja, o elemento masculino está a colocar porque precisamos de uma maturação melhor dos espermatozoides. E no caso dela, precisamos realmente de melhorar a qualidade também dos óvulos. Vamos ver, mas para mim têm sido casos assim espetaculares. Tu já ouviste do bebê X39 que lhe chamam o bebê X39? Já não sei quem é, nem nunca falei com essa pessoa, mas acho que já vai haver mais bebés X39. Tão bom. E qual foi o testemunho em ti? Tu tens o teu testemunho, tens os teus resultados, não é? E qual foi o testemunho que mais te impactou, para além da tua recuperação? Qual foi o testemunho à tua volta que mais te impactaram? Olha, neste momento também estou a acompanhar uma criança que vai fazer esta semana 3 anos, que com uma condição clínica de saúde muito, muito grave, nasceu realmente com um processo bastante intenso e nós estamos a trabalhar, para já,
Tenho que dar aqui os parabéns a toda a equipa de profissionais de saúde que estamos a trabalhar em conjunto na LifeWave, porque é com os inputs também desses meus colegas que eu estou a ajudar tantas pessoas, mas está-me a impactar muito como é que uma criança de 2 anos e meio, com tantos processos clínicos, e estamos a falar de fisicamente, cognitivamente, e que está a ter melhorias muito consideráveis. Isto para mim é algo que, quando toca a crianças, as lágrimas correm-nos pelos olhos. Eu não consigo dizer isto de outra forma. E eu acho que futuramente nós vamos ouvir falar desta menina, porque o processo dela está a ser assim extraordinário, com pequenas conquistas diárias. E quando eu digo pequenas conquistas diárias, pais de crianças especiais sabem que o facto da criança especial olhar com um olhar diferente, de fazer um outro tipo de som, tudo isso conta. E estes pais estão realmente maravilhados com a utilização do X39 e eu própria também. Outra situação que eu tenho é uma patologia de doença de Crohn, em que saímos do processo inflamatório e os próprios médicos estão um bocadinho como é que é possível, por isso é uma doença de Crohn que estamos a falar já com 23 anos de existência, a doença, a pessoa tem 46, e neste momento ela está, pela primeira vez na vida dela, sem fase inflamatória. Por isso, isto é realmente qualquer coisa de extraordinário. Estes talvez sejam os casos que neste momento nos estão a impactar mais. Tenho um terceiro caso, é verdade, uma depressão severa com tentativa de suicídio há 15 dias atrás e que está a aplicar o X39 há uma semana. A pessoa já sai da cama, a pessoa já caminha, a pessoa já fala com sentido de presença no presente, já não fala só do passado, já fala com sentido de presença. Vamos ver. Ainda estamos numa fase muito inicial, mas sim, isto também me motiva muito. Então, é com testemunhos desses, não é? E tenho muitas lives aqui no meu Instagram, que é para quem quiser ver, de muitos testemunhos, e vamos continuar a fazer aqui estas lives. É mais do que nos aproximarmos de quem está a olhar, sabes? É nos aproximarmos, porque acaba por haver tanto ceticismo e procuram tantos estudos científicos e as pessoas às vezes pensam, isso é efeito placebo. Como é que tu reages se te apresentarem estas questões? Olha, como eu própria reagi. É assim, como profissional de saúde eu tenho uma outra responsabilidade, não é? Quando eu dou a cara ou quando eu valido alguma coisa, eu sei que eu demonstro confiança. Porquê? Porque eu estou a colocar aqui, de certa forma, a minha cabeça no cepo. E por isso é que eu, durante muitos meses, eu comecei a utilizar o X39 a 27 de setembro do ano passado e até dezembro ficou em ambiente caseiro, como eu digo. Ou seja, as pessoas de casa, eu precisei de muita informação científica. Após isso, o que eu disse, olha, eu vou começar pela minha própria experiência pessoal, que eu fui operada em dezembro do ano passado, e eu digo, olha, passou-se isto. Eu, como profissional de saúde, nunca vi ninguém não ter um processo inflamatório, por mais pequeno que seja. E eu não tive esse processo inflamatório. Eu não lhe posso prometer absolutamente nada, mas aquilo que lhe posso dizer é que evidência científica, por isso eu utilizo a evidência científica para mostrar às pessoas e dizer, olha, experimentem em si. Se experimentar em si, pode ser uma das pessoas que faça parte deste grupo. Se não, vamos à procura de saber o que é que está a demorar tempo ou não. Porque eu gostava de alertar, e a doutora Juliana fala muitas vezes nisso, que é, nós temos um determinado objetivo com a utilização do X39, mas atenção, minha gente, porque o nosso corpo é sapiente. O que é que isto quer dizer? Tem uma sabedoria natural e nem sempre começa a trabalhar sobre aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o corpo necessita. E pode demorar mais tempo para aquilo que eu quero, porque há outras coisas que eu não tenho essa consciência, mas que são primordiais para o corpo resolver. Por isso, haja, como eu hoje ouvi no ashram, é paciência. Paciência para acreditarmos, para confiarmos, mas também para fazer a nossa parte. E a nossa parte é comermos bem, é respirarmos, porque muitas vezes as pessoas acham que o X39 é um milagre, mas também não fazem a parte delas. E é importante fazermos a nossa parte. Por isso, exercício físico, aqueles básicos que toda a gente sabe. Por isso, Liliana, quando as pessoas me dizem, mas a evidência científica, eu digo, olha, nós somos a nossa evidência científica. Em primeiro lugar, se experimentar, pode falar sobre o assunto. Se não experimentar, vai ficar na ignorância de não falar sobre o assunto. Agora, será uma escolha sempre da pessoa. Eu dou muita liberdade à pessoa para escolher. Eu não coloco nem impingo nada a ninguém. Claro, boa, parabéns. E sobre a missão 21 dias?
como é que tu fizeste nessa semana? Conta-nos tudo. Como é que tu fizeste? Foi por mensagem? Partilhaste por telefone? Partilhaste conforme ias encontrando as pessoas? Como é que tu fizeste isso? Olha, Liliana, eu gostava de dar uma resposta bonita e fantástica sobre isso, mas o que se passou foi, eu não tenho muito tempo útil, porque eu passo o dia inteiro num consultório, ok? O que se passa é que eu convidei muitas pessoas para irem ao evento, ok? Colegas de profissão, consulentes que eu atendo em consulta, pessoas que eu já não vi há muito tempo e que eu mandei uma mensagem a dizer, olha, vai haver o evento, sim, em parte também por causa do Paulo, ok? Do Paulo Azevedo. Eu disse, olha, vale a pena ouvir, nem que seja uma vez na vida, mas eu também gostava que tu ouvisse uma outra coisa que se vai passar lá. Tens disponibilidade para ir? Aqui passa um bocadinho pela confiança que as pessoas também têm em mim, pela disponibilidade que tinham ou que não tinham, por isso eu levei muitas pessoas ao evento. Quando eu digo muitas pessoas eu levei 12 pessoas ao evento, ok? Pronto, destas 12 pessoas, depois o que é que eu fiz? Fiz o rapport, conversei com elas, tentei perceber o que é que elas tinham gostado mais, daquilo que vocês próprios nos dizem, não é? O que é que elas tinham gostado mais? Sim, o Paulo Azevedo foi fantástico, foi assim o ex-libris. E algumas mostraram alguma curiosidade e a partir daí eu comecei a conversar com as pessoas e a dizer, olha, mas queres mais informação ou eu posso te enviar mais informação? Houve umas que se inclinaram maioritariamente para a ação do produto e eu enviei essa informação e foi só isso, quer dizer, eu gostava de ter aqui uma estratégia assim, mas não, foi conversar com pessoas, foi falar, foi isto. Mas é essa a simplicidade do nosso trabalho. Quando perguntam assim, o que é que eu tenho que fazer? Porque estão habituados vamos dizer, àquela responsabilidade do mercado tradicional, tu de manhã tens de fazer isto, não é? À tarde tens de fazer isto. A missão 21 dias é uma estratégia de ação, de partilharmos. E o nosso conceito é usa, sinta e compartilhe. Quando nós usamos, nós sentimos, nós compartilhamos com outras pessoas. E essa partilha, essas relações, como a Cristina Unger está a dizer muito bem, são relações, é partilharmos com as pessoas. E claro, se nós fizermos isso de uma forma com um propósito, não é? O nosso objetivo é mais facilmente atingível. Então, quem quiser saber mais sobre o X39, o projeto do X39, fale com a pessoa que te convidou a ver esta live, tenha sido agora em direto, tenha sido em link. Nós respeitamos sempre a cadeia do bem e é muito importante que assim o faças. Quando pedires informação a alguém, que faças diretamente à pessoa que entraste nesta live. Quero-vos dizer também que também podes pedir um resumo sobre a informação do X39, ou podes ver uma gravação também com essa explicação. Dia 23/7, que vai ser o meu dia de anos. Vou estar em Quarteira, no Algarve. Dia 27/7 vou estar na Ilha da Madeira. No dia 8/10 vamos ter um evento em Orlando, mas nós vamos para Orlando do dia, acho que é 5/11. Vamos estar em Orlando. Portanto, se conhecerem alguém em Orlando, ponham-nos em contato com essas pessoas, ou em Quarteiro, ou na Ilha da Madeira. Vamos estar lá, portanto, já sabem que podem contar connosco. E também vamos estar no dia 17/8, na Figueira da Foz. Quem quiser experimentar um X39, nós fazemos questão de oferecer para experimentar esse X39. E também gostava que me dissesse o seguinte. Achas que quem não trabalha na área da saúde, também pode partilhar e desenvolver o X39? Porquê? Oh, Helena, é assim, todos nós recomendamos tudo, sinceramente, nós recomendamos um restaurante. Olha, o que mais chega a mim nas minhas consultas é, eu vim à sua consulta porque uma amiga minha recomendou. E estas pessoas, até tenho mais situações que é, já recomendo a pessoas que nem sequer ainda fizeram a consulta. Por isso, se pessoas que não fazem a consulta já recomendam porque tiveram um familiar e viram resultados, o X39 é de uma utilização, por isso não vejo necessariamente que tenha que ser profissional de saúde, até pelo contrário. Porquê? Porque os profissionais de saúde às vezes complicam a coisa.
Uma das coisas que fiz nesta última live de quarta-feira foi descomplicar tudo o máximo que eu consegui, de forma a que todas as pessoas entendiam, e eu sei que entenderam porque recebi imensos feedbacks positivos. Desde já, quem está aqui, que esteve na live, eu muito agradeço os vossos feedbacks, porque foi um estímulo para mim gigante saber que tinha sido bem recebido e que eu tinha conseguido chegar a todas as pessoas de uma forma simples. Por isso, respondendo à tua pergunta, não é necessário ser profissional de saúde, é necessário uma coisa assim, utilizar, porquê? Porque a nossa referência é a melhor referência que nós podemos dar. É no nosso próprio corpo, é com o nosso exemplo que outras pessoas vão sentir empatia e, para além da empatia, vão sentir inspiradas, vão sentir estimuladas, vão sentir apoiadas. E isso é uma característica dos mamíferos, dos seres humanos. Por isso, acho que respondi muito claramente, não é necessário ser profissional de saúde. Olha, eu trabalho em network marketing há 18 anos e não sou profissional de saúde. E eu recomendo todas as pessoas a trabalharem num part-time a partir de casa, de forma a poderem não só ajudar a sua vida, como ajudar a vida das outras pessoas também. E ainda bem que existem profissionais de saúde que nos dão tanta credibilidade, que dão-nos tanta confiança a explicar esta tecnologia, porque eu no início também achei, como é que uma coisa tão pequenina, eu até tenho aqui comigo, eu pensei assim, como é que uma coisa tão pequenina pode ter um efeito tão grande no nosso corpo, não é? E isto às vezes faz confusão a muita gente, não é? Como é que uma coisa tão pequenina, um espaço tão pequenino, tem um resultado tão grande no corpo? Como é que tu explicarias esta dúvida? Mas como é que isto consegue, uma coisa tão pequenina, provocar este efeito no corpo de uma pessoa e na saúde de uma pessoa? De uma forma simples e prática, diria, nada se mede aos palmos. Em primeiro Segundo, nós sabemos que a tecnologia cada vez vai ser mais pequenina, os microchips, os telemóveis, tudo. Por isso, a ciência, e aqui vou falar da ciência tecnológica, já descobriu que não é pelo tamanho, é pela qualidade, é pela intensidade, é tudo isso. Mas eu vou levantar aqui uma outra questão que muitas vezes as pessoas me fazem, que é, então e se eu aplicar só um, eu vou ter efeitos? Há pessoas que sim, que têm efeitos só com um, mas eu dou sempre o exemplo de uma coisa, que é, se lhe prescreverem 30 dias de comprimidos, vai tomar só um e está à espera que um comprimido só lhe dê efeitos. Por isso, como é óbvio, porque as pessoas às vezes também colocam muita expectativa num só adesivo, num só patch, ok? E eu digo, olha, há realmente pessoas que sentem só com um, e muitas vezes pode ser pela própria energia da pessoa, mas isso não aconteceu comigo. Eu fui ao final de 45 dias, eu digo, ao final de 45 dias, mas foram de 45 dias e também não foi naquilo que eu desejava que acontecesse, ok? Foi nos tais outros efeitos que o meu corpo precisava. E eu acho que é necessário desmistificar isto, é necessário dizer às pessoas que é assim, paciência, espera, esteja alerta, conheça o seu corpo, porque isto também nos possibilita nós conhecermos melhor as reações do nosso corpo. E isso para mim é o que é fantástico. Não é a dimensão, não é o sítio onde se coloca, as pessoas ficam muito, então mas coloca onde? Onde é que vai ser exatamente? Mais à esquerda, mais à direita, mais acima da C7, mais abaixo do umbigo. Não é por aí, porque isto é sistémico, ele funciona de forma sistémica. E temos é que saber respeitar o nosso corpo. Essencialmente é isso. É isso mesmo. Então, para quem quiser ver a live, o Zoom ao vivo que tivemos na passada quarta-feira sobre a explicação científica aqui com a doutora Kátia, peça o link da gravação que nós temos disponibilizado no grupo de equipa. Peçam que a pessoa que vai ter acesso a essa gravação. E para terminarmos aqui a nossa live, eu gostava de uma mensagem final, tanto de benefício do X39, como de esperança, de fé, de o que quiseres. Então, mensagens finais. Primeiro que tudo, este corpinho que nós temos é para o resto da nossa vida. Por isso, cuidar dele, cuidar deste nosso templo é urgente, ok? Sobretudo nos tempos atuais. Vivemos tempos bastante desafiantes,
bastante intensos, em que os serviços de saúde em Portugal, e não é só em Portugal, mas pronto, vou-me referir a Portugal, estão com um elevado índice de dificuldades, vamos chamar assim. Por isso, o que eu posso vos dizer a vocês é: cuidem da vossa saúde como o vosso bem mais precioso, porque nós cuidamos da saúde dos filhos, somos preocupados com os pais, mas em primeiro lugar estamos nós. A mensagem de fé que eu quero deixar é: quando nós sentimos-nos bem e quando nós temos bem-estar, nós tornamos pessoas muito mais felizes. E impactamos a vida de outras pessoas de uma forma muito mais feliz. Por isso, sinceramente, eu gosto de trabalhar com pessoas e preferencialmente que essas pessoas sejam felizes. Por isso, a minha mensagem de fé é experimentar, testar, medir os resultados e depois, sim, impactar pessoas, falar com pessoas, porque isso depois vai sair de forma orgânica, natural, sem grande tecnologia, não é tecnologia, é sem grande estratégia. É uma coisa que nos sai. Como eu estou a falar, olha, queres um copo de água? Eu vou dizer, olha, já experimentaste o X39? É simples. É simplesmente assim. Doutora Kátia, muito obrigada. Um Obrigada, beijinho Liliana. muito grande, muitos parabéns por fazermos parte desta cadeia do bem. Eu costumo dizer, somos guerreiros que lutamos por uma vida com mais sentido. Lutamos porque pela nossa família seja mais feliz, mais saudável, de uma forma sistémica, não é? Integral e sistémica. Então, é isso mesmo. Um Olha, beijinho muito grande. boas férias e bem-ajam a todos que estiveram aqui. Muito grata pelas vossas mensagens. Beijinhos, tchau, tchau. E vemos-nos na próxima live.